noite. Hoje a gente tá com uma novidade aqui, então nós estamos em teste, tá bom? Esperar aqui começar o nosso vídeo. Acho que já começou, vou só aguardar vocês entrarem aí. Boa noite a todos. Estamos hoje aqui nessa quinta-feira, no nosso encontro semanal, dando continuidade ao tema que nós iniciamos na segunda-feira, a paciência. Então vamos ter muita paciência. Hoje, especialmente, eu peço paciência aí para vocês, porque nós estamos pelo Facebook e pelo Instagram. É mais uma novidade que nós temos aí e uma facilidade, né? Algumas pessoas gostam de acompanhar pelo Instagram e algumas pessoas só possuem o Facebook, né? Então, esperamos com isso atingir mais pessoas, né? Chegar na casa de mais pessoas, utilizando de uma maneira honesta, né? Estes nossos canais nesta nova situação que nós estamos vivendo. Então, que possamos extrair o melhor deste momento, né? Então, hoje aqui pelo Facebook e também pelo Instagram. Qualquer falha aí no vídeo, vocês vão me falando aí, tá? A gente vai conversando. Boa noite, seu Francisco. Muito bom tê-lo aqui conosco. Boa noite, Silvani. Boa noite a todos que estão aí se conectando com a gente. Então, que a nossa noite seja serena, né? Que possamos extrair o máximo de conhecimento, que possamos fazer boas reflexões em torno do tema que nós estamos trazendo hoje. E eu convido vocês aí já começar com uma reflexão, uma autorreflexão, né? Por que você tá aí conectado aí com a gente? O que você busca neste nosso encontro? É importante nós definirmos os nossos objetivos, os nossos interesses, as nossas expectativas. Para nós que estamos aqui é uma alegria imensa, né, poder estar fazendo este trabalho de levar alguma informação, de levar assim um bate-papo que serve como inspiração para as nossas reflexões, para os nossos questionamentos, né? É muito satisfatório para gente poder dividir com vocês, né? Dividir com o máximo de pessoas aí este nosso momento de estudo, né? De conhecimento, de autoconhecimento. Para mim significa muito a busca de um despertar, né? Que é tão importante nos dias de hoje, sempre é tão importante, mas nós vivemos um momento aí tão desafiador, né? Então, sobretudo nos dias de hoje, é essencial, né? Podemos dizer, buscar um despertamento através de novos conhecimentos, através do autoconhecimento, buscarmos mais significado para a nossa vida, para nós como um ser integral, né? Então acho que esse é o grande objetivo aqui dos nossos encontros, buscar o despertamento, né? Buscar algo que venha provocar a nossa reforma íntima, a nossa transformação interior como ser humano, para que possamos detectar as nossas falhas, para que possamos crescer, né? E não digo bem falhas, né? Às vezes a gente usa umas palavras, mas não são falhas, né? É tudo aquilo que a gente ainda precisa entrar em contato, tudo aquilo que a gente ainda precisa vivenciar, que vai nos trazer mais significado, né? Que vai
nos auxiliar, né? Vão ser ferramentas para nossa construção como um ser humano, para o nosso crescimento, para nossa evolução, para nossa iluminação. Então acho que esse é o grande tema central aqui das nossas conversas, né? E eu espero que vocês aí no conforto da sua casa possa estar sempre conectado aí e que possamos trocar algumas ideias aqui. Hoje, né, o chat é aberto para vocês estarem aí interagindo na nossa conversa. Boa noite, Camila, que está entrando aqui pelo Instagram. Um beijo para você, obrigado por estar aí com a gente. Chame seus amigos, né? Vamos trocar aí umas ideias. E hoje, então, como eu já estava falando, a gente dá continuidade ao tema da segunda-feira, né? Que a gente fez a live lá da nossa casa, que fica no bairro de Jordanópolis. E nós já abrimos a casa, né? Até gostaria de estar falando com vocês sobre isso. Nós já abrimos a casa, mas assim, com bastante cuidado, né? Porque nós estamos aí com muitas restrições, né? Restrições do número de pessoas. Então, se vocês quiserem nos conhecer lá, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Mas assim, sempre cientes de que nós temos um número limitado de pessoas, a casa não é tão grande assim por dentro, então a gente vai ter que restringir um pouco por enquanto, né? Legal, Camila, você tá em aula, a gente sabe, né, que você estuda à noite, mas muito obrigado, um super beijo e depois você pode acompanhar, né, a live, se você quiser, ela fica no Facebook, aí você entra lá e dá uma olhadinha, pode colocar seus comentários, tá bom? Um beijo pra você também. Então é isso, a nossa casa tá aberta. Ah, e mais um recadinho. Nós temos esta semana a nossa feijoada delivery. A gente chama, desculpa, a gente chama delivery, mas na verdade é quase que um drive-thru, né? Porque vocês precisam buscar lá com a gente na casa. Então, se vocês quem ainda quiser, pode estar pedindo hoje ainda, né, a feijoada pra gente. Nós temos aí o telefone da Vivi, que está acolhendo os pedidos, ainda dá para pedir hoje, tá bom? Só para dizer para vocês que essa feijoada é maravilhosa e é fluidificada, tá bom? Ela é feita com muito carinho, com muito amor, com fluidos, com uns ingredientes especiais aí, ela fica bem gostosa, tá? A gente recomenda. Então hoje ainda dá tempo de pedir, podem pedir. Bom, então aqui vamos então adentrar o nosso tema, né? O nosso assunto, que é a paciência. O que vocês me dizem? Quanto de paciência vocês já desenvolveram nessa vida? Será que você tem paciência? Será que nós temos paciência, né? Como que funciona? O que é a paciência? Olha, é um assunto importantíssimo, porque para nós desenvolvermos a paciência, nós precisamos entrar em contato e praticar outras virtudes, né? Então, nunca nós conseguimos desenvolver apenas uma virtude, né? Nós precisamos, uma virtude sempre está muito ligada à outra. Então, o que seria uma virtude? A paciência, ela é uma virtude. As virtudes são dons que nós trazemos em nós, são como heranças que nós recebemos no momento da nossa criação, né? Assim como nós recebemos todo o material genético, né, que nós herdamos dos nossos pais, da mesma forma, nós, como seres divinos, né, como criaturas emanadas da grande força criadora, Deus, né, que nós chamamos de Deus, que podemos chamar de pai, que podemos chamar de mãe, de vida, de grande força criadora,
Quando nós fomos emanados, nós trouxemos um material que herdamos desta grande fonte. Porque esta grande fonte, porque Deus é a harmonia do universo, né? É só amor, nós somos filhos do amor. Então nós trazemos em nós esta herança do nosso Pai, da nossa fonte criadora. E esta herança são as virtudes. Então a virtude é as virtudes são a nossa essência como seres humanos. É aquilo que nós já temos em nós. São os elementos do nosso espírito, o conteúdo do nosso caráter. E despertá-las é o ponto central dessa evolução. Então nós já trazemos as virtudes, tudo que é bom, dentro de nós, né? E qual é o objetivo da nossa vida? Qual o objetivo de nós estarmos aqui? É despertar essas virtudes que estão ali bem nas profundezas do nosso ser, né? Todas elas já estão ali. E conforme nós vamos vivenciando, experienciando cada situação que nós experienciamos, serve para desenvolver, para despertar essas virtudes. Algumas virtudes que nós podemos citar, assim, são muitas, né? Coragem, integridade, determinação, disciplina, honestidade, respeito, lealdade, tolerância, perdão, também pode ser uma virtude, né? A pessoa virtuosa que já tem as suas virtudes despertas, né? O que está a caminho ela tem mais facilidade em perdoar, né? Ela tem mais compreensão da vida, tem uma visão mais ampliada da vida. Então ela consegue compreender melhor as situações, compreender melhor o outro, o seu próximo. A alegria, a gratidão, a humildade, empatia, compaixão, né? Todas estas são as virtudes que já estão em nós, né? Algumas nós despertamos com muita facilidade, algumas nós já despertamos em outras vidas, em outros tempos, e algumas ainda estão ali, né? Debaixo de uma casca dura e que nós precisamos, com perseverança, com disciplina, com insistência, quebrar, né? Quebrar essa casca e despertar essa virtude em nós, começarmos a conviver com ela, começarmos a exercitar essas virtudes. Aí nós podemos dizer assim que para cada virtude existe algo que nos trava, para que nós não exercitemos essa virtude. Como por exemplo, né? Essas travas são os nossos vícios. Todos os nossos vícios, eles são como barreiras para o exercício de uma virtude. Então, por exemplo, a ira é o vício que se opõe à paciência, né? Uma pessoa que não tem paciência, como que ela é? Ela é irritada, né? Ela é desesperada. É como se ela tem assim uma ira, tudo ela fica nervosa, desesperada, impaciente, né? Então todas esses vícios, né? E são vícios, nós ficamos viciados em sermos nervosos, em explodirmos com facilidade. Isso vai virando um vício. E isso é um contraposto à paciência, né? Isso que nos impede de acessar, de desenvolver, de exercitar a paciência. Outro exemplo é o egoísmo, né? Que também é um vício, o egoísmo, que é o vício que se opõe à generosidade. Então, uma pessoa que alimenta muito egoísmo, ela tem muita dificuldade em ser mais generosa, né? Aquela pessoa que só pensa nela,
né, que é o centro da atenção, tudo é para ela. Então ela não consegue enxergar que ela pode oferecer algo de bom para o outro, que ela pode praticar a generosidade, ela não consegue, ela tem essa trava, né, que é o egoísmo. Os vícios é que nos impedem, então, de despertar essas virtudes, né? Tem um livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que chama-se Encontro Marcado. E ele fala uma coisa ali, é, bem importante para nós meditarmos sobre isso, né? Porque se nós estamos aqui hoje, é porque nós nos enquadramos nesta frase que ele fala. Ele fala assim: quantos perderam as melhores oportunidades de reencarnação porque se entregaram ao desespero, né? Então, o desespero é o vício que bloqueia a nossa paciência, né? Que nos deixa impaciente. Então, aquela pessoa que, por qualquer motivo, por menor que seja, ela entra em desespero, ela não consegue acessar essa virtude dentro dela, né? Que é a paciência. Então, assim, a gente tem o vício do desespero porque muitas vezes nós nos viciamos naquilo que é ruim, né? Por exemplo, nós nos viciamos em. Nós fazemos o contrário dos orientais, por exemplo. Os orientais, eles têm uma cultura de ficar repetindo mantras, né? E o que que nós fazemos? Nós ocidentais, né? E hoje a maioria, a maior parte da população mundial, nós ficamos repetindo mantras, mas ao contrário do positivo, né? Então, por exemplo, aconteceu algo, aconteceu algo comigo, ou aconteceu algo no trajeto que eu estava fazendo, um acidente, por exemplo. Aí eu chego em casa e eu já comento com quem tá lá em casa sobre aquela tragédia que aconteceu. Só que aí aquilo tá tão forte na minha mente que eu preciso falar para mais pessoas. Então eu ligo para um amigo e eu vou comentar o que aconteceu. Eu encontro uma pessoa daqui a pouco e eu preciso falar daquilo que aconteceu. Eu vou para o trabalho, ai, você viu o que aconteceu, né? Principalmente com as notícias que a gente vê na TV, né? Hoje tá muito assim. Eu, por exemplo, não assisto muito noticiário, né? De vez em quando eu vou lá e assisto, mas eu fico sabendo de tudo que está acontecendo no mundo, porque tem algumas pessoas que ao encontrar a gente, a primeira coisa, né? Já começa a comentar aquela notícia. Então isso funciona como um mantra, né? Cada vez que nós repetimos aquele acontecimento ruim, ele está se fortalecendo. Aquele acontecimento está sendo novamente vivenciado, né? E nós estamos criando uma corrente energética é, totalmente ligada àquele acontecimento, né? Aquele acontecimento que não foi nada agradável, ele vai tomando força, né? Ele vai nos envolvendo energeticamente. E aí nós começamos a ter desequilíbrios. Por exemplo, nós começamos a ficar desesperados, nós começamos a ficar angustiados, nós começamos a ficar depressivos, né? Então, quando nós não temos este equilíbrio, quando nós não praticamos a paz interna e nós ficamos dando força para aquilo que não é bom, nós começamos a adoecer, né? Nós deixamos isso tomar conta da gente. O que é muito bom para buscar um pouco de paz, né? Quando nós não temos muita paciência, quando nós não temos o hábito de buscar a paz interior.
Um exercício muito rápido e muito eficiente é fazer uma respiração profunda, né? A respiração é terapêutica. Ela nos traz para um alinhamento energético instantaneamente, com 3 respirações profundas, mas aquela respiração que completa todo o pulmão e todo o abdômen, né? A gente perdeu a capacidade, a gente vai perdendo ao longo da vida a capacidade de respirar corretamente, exatamente porque nós entramos nesse circuito muito louco, agitado da nossa vida diária, dos nossos afazeres, da loucura do tempo. Então nós vamos, não prestamos mais atenção em nós mesmos. E até o ato de respirar, que nos é tão automático, nós acabamos desaprendendo, né? A gente observando um bebê, por exemplo, quando ele está dormindo, principalmente quando ele está dormindo, a gente percebe que a barriguinha dele mexe, porque ele ainda não foi corrompido por esta loucura da vida, da agitação, da rotina, desta. Ai, a palavra fugiu. Desta competição que a gente vive no dia a dia, né? O bebezinho ainda tá ali, né? Ele ainda tá aprendendo reconhecendo assim o que está em torno dele, tá muito ligado à mãe, então ele ainda respira corretamente, que é enchendo todo o pulmão e todo o abdômen de ar. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós percebemos que nós nos desequilibramos com facilidade, quando nós ficamos desesperados com facilidade, quando nós não temos muita paciência, vamos buscar essa respiração, né? Vamos buscar o nosso foco em nós mesmos, prestar atenção em nós. Esta é uma grande ferramenta para nós praticarmos a paciência, né? Quando você está diante de uma situação difícil, né? A gente, né, sempre fala, mas não presta muita atenção. Respira fundo. Quando a gente perde o controle, quando está muito nervoso, respira fundo, né? E faz umas 3 vezes aquela respiração profunda, suave, né? Tentando alinhar os seus pensamentos naquele momento. Presta atenção na respiração, né? Esse até assim é a base da meditação. Por exemplo, a meditação é curativa, né? A gente já sabe, já existem muitos estudos, né, que já comprovam a eficácia da meditação, né? Então, a respiração é a base, porque ela nos traz para o momento presente, né? Muitas vezes nós perdemos o controle emocional por coisas que nem estão acontecendo conosco naquele momento. Às vezes nós ficamos extremamente ansiosos a ponto de dar uma dor de estômago, né? De dar uma falta de ar, de dar uma dor no peito, mas por coisas que não estão acontecendo aqui, por coisas que ainda virão, por fatos futuros, por coisas que nós esperamos para o futuro, que vai acontecer ainda. E nós acabamos nos desesperando muitas vezes, né? Por isso que a respiração e a meditação, né, é extremamente eficaz para nos centrar, para nos trazer a calma. Porque quanto mais impacientes nós vamos ficando, quanto mais nós perdemos o nosso controle, nós vamos minando a nossa esperança, a nossa confiança em Deus e a nossa própria confiança, né? Quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos na vida, nós adquirimos uma autoconfiança porque Deus está em nós, né? Nós somos os canais
desta grande força. A força, Deus age através de nós, né? E quanto mais impaciente nós formos, mais nós comprovamos que não temos essa confiança. Não temos a confiança na vida, não temos autoconfiança, né? E isso vai minando as nossas esperanças em dias melhores, em momentos melhores, de que tudo vai se resolver. E tudo vai se resolver, né? Tudo passa, tudo tem o seu momento. Quanto mais irritados, quanto mais descontrolados, desequilibrados, mais irritação nós vamos gerando, né? E toda essa irritação, ela vai se condensando energeticamente no nosso corpo. Por isso que muitas vezes nós adoecemos. A própria síndrome do pânico, por exemplo, é um desenrolar da falta de paciência, né? Quando nós ficamos muito ansiosos, quanto mais ansiosos nós somos, menos paciência nós temos. Então, quanto mais nós vamos alimentando esta ansiedade, mais o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, todo o nosso sistema emocional, ele vai entrando em desequilíbrio e nós vamos adoecendo, né? Emocionalmente e fisicamente. A maioria das doenças, como nós sabemos, elas começam no nosso campo emocional, né? Por um descontrole, por um desequilíbrio. A paciência, essa virtude, ela é como um freio para a maioria das nossas doenças. Uma pessoa paciente, ela acredita no bem, ela acredita no melhor da vida. Ela consegue aguardar o melhor momento, né, para que tudo se encaixe. Tem uma outra fala de Emmanuel que fala assim, ó, também é bem bacana, né? Paciência é saber aguardar o melhor da vida, oferecendo o nosso melhor, né? Então é quando nós temos aquela serenidade para aguardar o que a vida vai nos trazer. O melhor, a vida sempre vai nos trazer o melhor. Este é o grande barato, né? A gente consegue ver, a gente tem um foco muito grande naquilo de ruim que está acontecendo. Mas a vida sempre traz para nós aquilo que nós estamos precisando. Primeiro nós temos que ter consciência da nossa responsabilidade perante todos os acontecimentos da nossa vida, né? Existe o livre-arbítrio e nós fazemos as nossas escolhas. Nós temos a liberdade de escolher o caminho que nós queremos seguir. Então, tudo que nos vem é consequência daquilo que nós escolhemos, é consequência das nossas escolhas. Então, tudo que está acontecendo é responsabilidade nossa. Quando eu tenho consciência disso, eu tenho a confiança e a certeza de que eu tenho condições de sair deste momento difícil que eu estou passando. Porque fui eu que criei. E eu posso consertar. Eu posso sair deste emaranhado que eu mesmo criei, né? Então isso nos traz confiança. Confiança na vida, porque a vida é justa. Ela vai trazer o necessário para o meu aprendizado. E quando ele fala assim que a paciência é saber aguardar o melhor da vida, oferecendo o nosso melhor. Então nós temos que a paciência, ela não é uma virtude de inércia, de ficar aguardando, né? Ela é uma virtude que pede movimento, que pede o nosso trabalho. Nós precisamos trabalhar, mas acreditar, confiar
de que tudo vai ser como tem que ser, né? Joana de Ângeles também vem falar pra gente que paciência é a ciência da paz, né? A ciência da paz, porque nós só vamos conseguir ter serenidade diante de qualquer acontecimento quando nós estamos em paz, quando nós estamos equilibrados, né? Quando nós estamos em paz, nós estamos equilibrados, né? Certos daquilo que nós queremos, daquilo que nós esperamos. Então, só esse estado de espírito, esse estado de consciência em equilíbrio é uma construção diária, né? Todos os dias. Nós somos assim, bombardeados, né, incessantemente todos os dias por assim inúmeros acontecimentos desafiadores no nosso dia a dia. Todos os dias nós somos desafiados, né? Ou é uma pessoa que é difícil de conviver, ou é um trabalho onde eu não estou totalmente satisfeito. Então é um desafio diário para mim, né? Para eu não ficar mal-humorado, porque quando nós não estamos gostando daquilo que nós estamos fazendo, nós ficamos mal-humorados, nós vamos nos frustrando, nós acabamos maltratando as pessoas, descontando no outro as nossas angústias, né? Então, todos os dias nós temos muitos desafios, todos os dias. Por isso que o equilíbrio interno, o nosso equilíbrio, é um desafio e é uma construção diária. Todos os dias nós precisamos a todo momento buscar, né, a nossa serenidade, o nosso equilíbrio, traçar as nossas metas, conscientes da nossa responsabilidade. Jesus falava também que bem-aventurados os pacíficos, inclusive é o título do capítulo do Evangelho, né? Onde se encontra este item, a paciência. Então ele falava assim que bem-aventurados são os pacíficos. Bem-aventurados é o quê? São felizes, né? Então são felizes aqueles que são mansos e pacíficos. Todos os pacíficos serão bem-aventurados, porque serão chamados os filhos de Deus. Então, peraí, né? Se eu sou uma pessoa nervosa, que não tenho muita paciência, não sou uma pessoa muito pacífica, não serei filho de Deus? Como que pode ser isso? Eu não sou filho de Deus? Claro que todos nós somos filhos de Deus, né? Mas aqueles que se enquadrarem nas leis divinas, aqueles que buscarem na sua própria consciência, como nós já falamos, né? As leis de Deus, as leis naturais da vida, do universo, elas já estão na nossa consciência. E esse é o grande objetivo, é o nosso objetivo de crescimento, para nós crescermos, para nós nos iluminarmos, para nós evoluirmos espiritualmente. Nós precisamos entrar em contato com estas leis que estão na nossa consciência e colocá-las em prática. Nós precisamos nos enquadrar nessas leis. Então, quanto mais eu busco a serenidade, quanto mais eu pratico a paciência na minha vida, mais eu vou me enquadrando nas leis de Deus. Então, mais feliz eu serei, né? Eu estou buscando a minha felicidade através da prática do amor, né? A prática do bem, a prática do amor, que é a grande lei da vida, a lei de Deus. Jesus era o nosso maior exemplo de paciência, né? Primeiro porque para ele começar o seu trabalho, a falar com as pessoas, a curar as pessoas,
ele se preparou, ele teve um tempo e ele esperou cada coisa no seu lugar para ele poder se expressar, para ele poder se mostrar para o mundo, né? Para ele cumprir a missão que ele tinha que cumprir. Ele teve paciência, ele estudou, ele aguardou que nós, né, toda a população, todo o povo da época, estivéssemos preparados para receber os seus ensinamentos. Ele esperou que João Batista o anunciasse através do batismo. Ele esperou e preparou os seus apóstolos para que para que eles o acompanhassem, né, e o apoiassem e desse continuidade ao que ele veio trazer. E ele espera até hoje, né? Todos os dias nos convidando para buscar a sua palavra de luz, para entender a sua mensagem, ou pelo menos para entrar em contato, né? Porque muitos de nós ainda nem entramos em contato com a sua grande mensagem de amor, né? A mensagem que ele trouxe para nós. E hoje ele ainda tem paciência conosco, porque nós lemos, nós estudamos, né? E ainda pouco praticamos de tudo aquilo que ele veio nos trazer, de tudo aquilo que ele veio nos ensinar. Então, ele é o nosso maior exemplo de paciência. E tudo tem o seu tempo. Cada um de nós temos o nosso tempo, né? E ele respeita isso, e é por isso que nós devemos seguir o exemplo dele. Nós devemos entender que o outro, as pessoas com quem nós nos relacionamos, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu conteúdo interno, cada um tem a sua vivência, que traz o seu próprio conhecimento, né? Então, nem sempre as pessoas vão corresponder às nossas expectativas. Nem sempre, ou quase nunca, as pessoas vão falar aquilo que nós queremos ouvir, né? E é com isso que nós temos que ter paciência. Nós temos que ter paciência conosco mesmo, né? Porque nós somos criaturas que estamos aí na jornada, né, há milênios já. E cada dia é um novo dia para nós aprendermos, para nós superarmos os nossos equívocos. Então nós temos que ter paciência conosco mesmo. Se nós não temos paciência conosco, o que nós podemos oferecer para o outro? Né? Como disse aqui, ó, Emmanuel, paciência é saber aguardar o melhor da vida, é confiar em Deus, é confiar na vida, é confiar em nós mesmos, no nosso potencial divino, mas enquanto aguardamos, oferecemos o nosso melhor. Oferecemos o nosso melhor para a vida, oferecendo o nosso melhor para o outro, né? Então jamais a virtude da paciência será uma virtude pacífica. Paciência é aguardar o tempo do outro, o tempo de entendimento do outro, o meu tempo de entendimento. Às vezes a gente estuda, a gente lê, a gente ouve as pessoas falando, mas só daqui muito tempo é que vai cair a ficha. Quantos temas, por exemplo, no Espiritismo, né? A gente já ouviu de palestra. Quantos temas repetidos nós já ouvimos? Até mesmo o tema de hoje, a paciência. Quantas vezes nós já ouvimos e parece que algo, né? Algo novo está falando com a gente. Uma palavra nova dentro desse tema está vindo para a gente. Talvez hoje, falando sobre isso, a gente desperte para um fato que há 2 anos atrás, no mesmo tema, nós não nos atentamos, né? Então a paciência, ela começa conosco, porque se eu não tenho
serenidade. Se eu não tenho paciência comigo, o que que eu tenho para oferecer para o outro? O que que eu tenho para oferecer para a minha própria vida, para o meu próprio crescimento? Né? Então a gente precisa se atentar para isso. Aí Joana de Ângeles, ela ainda dá 3 dicas ou 3 caminhos para nós direcionarmos o nosso desenvolvimento da paciência, né? Então ela fala assim: a autoiluminação. E esta autoiluminação que ela fala, ela se refere ao Evangelho de Jesus. Mas não é pegar o Evangelho e ficar lendo e ficar lendo. É claro que isso é importante, nos traz conhecimento, né? Nos faz questionar, né? Nos leva ao questionamento. O Evangelho no lar, importantíssimo, nós devemos praticar sim, né? Mas aqui ela está falando da prática do Evangelho. O Evangelho a gente lê, é um livro, é importante para agregar conhecimento. Mas se nós soltarmos ali o Evangelho e não praticarmos o que nós lemos, de nada adianta. Então a autoiluminação, quando ela fala em autoiluminação, ela fala em praticar o Evangelho todos os dias, nas pequenas coisas, né? E quão rico que é o Evangelho, né? Que a gente está sempre falando aqui. Quantas lições ele nos traz, todas as lições, né? Dentro do nosso desenvolvimento moral. Ele nos traz todas as lições dentro do nosso desenvolvimento moral, do nosso aprendizado moral. Então, o que é importante, muito mais do que assistir palestra, muito mais do que fazer o Evangelho no lar, que tudo é importante, né? Mas muito mais importante do que ficar ouvindo e lendo é praticar todos os dias. A própria paciência, né? A gente está falando um monte aqui, a gente está enchendo um monte de linguiça, falando muita coisa que parece fácil, mas nós precisamos praticar, né? A todo instante, a todo instante. Segundo item que ela fala é o autoconhecimento, e isso a gente já está careca de saber, né? Que a gente precisa buscar o autoconhecimento, o conhecimento e a prática no bem. O autoconhecimento na busca de desenvolver, de despertar a paciência, é importante porque se eu não me conheço, se eu não sei o que eu estou sentindo, como que eu posso entender o outro se eu não entendo nem a mim mesmo? Então é aquilo que a gente falou. Como que eu posso oferecer para o outro se eu não sei nem o que eu tenho para oferecer? Né? Será que eu já sou uma pessoa paciente? Primeira pergunta que a gente tem que fazer hoje, para buscar o autoconhecimento. Será que eu já tenho paciência suficientemente? Será que eu já despertei esta minha virtude? O que eu tenho que fazer para ser mais paciente? Com que tipo de acontecimento que eu me deparo ou com quais pessoas que eu convivo que eu não tenho paciência? Por que eu não tenho paciência com aquela pessoa? Então esses são questionamentos que nos trazem o conhecimento de nós mesmos. E isso é importantíssimo, porque se eu me questionar assim, quando eu estiver ali na frente do outro, eu vou saber o que é que me tira do equilíbrio. Eu vou evitar, ou eu vou fazer de uma forma diferente, eu vou falar com a pessoa de uma forma diferente, né? Então é importantíssimo o autoconhecimento. E a terceira é a descoberta dos objetivos da existência, quando nos questionamos em busca de um sentido para a vida. Então é o que a gente já falou aqui também. É necessário, essencial,
nós questionarmos, né? Olha no espelho e se questiona. O que é que eu estou fazendo aqui? O meu trajeto até aqui, a minha vida até aqui, o que ela me trouxe de bom? Em que ponto que eu estou melhor? Porque nós nascemos, nós temos toda uma trajetória. E dentro dessa trajetória, o objetivo é nós irmos nos transformando pouco a pouco. Dia após dia, nós precisamos nos transformar. E no fim dessa trajetória, nós precisamos ser pessoas diferentes. Então, a todo instante, durante essa trajetória, a gente precisa estar questionando. Aonde que eu já mudei? Eu sou uma pessoa melhor hoje do que 5 anos atrás? De 5 anos até hoje, o que eu fiz diferente na minha vida? O que eu mudei? O que eu fiz de bom? O que eu poderia ter feito de bom que eu ainda não fiz? Então, a todo instante da nossa trajetória, da nossa encarnação, nós precisamos estar nos questionando, porque senão nós nunca vamos detectar quais são os nossos equívocos. Nós nunca vamos detectar se nós realmente somos pessoas pacientes, serenas, equilibradas. O questionamento é o tempo todo, né? Então é a autoiluminação através da prática do evangelho. É o autoconhecimento, né? Através do questionamento, através de uma terapia, através de um estudo, né? Os estudos também nos levam ao autoconhecimento e a descoberta dos nossos objetivos através desses questionamentos, né? Que são tão importantes para nós. Então, aqui no Evangelho, o capítulo 9 fala sobre bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Então Jesus vem falar para nós de que serão felizes, né? E que entrarão no fluxo divino aqueles que são pacíficos, aqueles que constroem a paz dentro de si. Aqui, né, no item 7, ele fala sobre a paciência. E é uma psicografia de um espírito amigo, né? Ele não dá um nome, mas ele fala que é um espírito amigo. Então ele fala assim, ó: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Então, parece até meio contraditório quando a gente fala que a dor é uma bênção. Quem que gosta de sentir dor? Quem que gosta de sofrer? Né? Quem que gosta de coisas ruins na vida? Né? Ninguém, nenhum de nós. E eu acredito que nós não nascemos para sofrer. Agora, o que ele vem dizer aqui é que todo acontecimento na nossa vida, por mais difícil que ele pareça, ele nos traz aprendizado, é para o nosso crescimento. Primeiro, nós atraímos todos os acontecimentos por causa das nossas escolhas. Se estão acontecendo coisas ruins na nossa vida, é porque nós fizemos escolhas equivocadas. E os acontecimentos vieram não é como uma punição de Deus, mas é para o nosso aprendizado. Através desse desafio, através desse momento difícil que nós estamos passando, desta dificuldade, nós vamos aprender, nós vamos crescer, né? Dependendo da maneira como nós encaramos esse desafio. Este é um outro ponto para desenvolver a nossa paciência, a forma como nós encaramos a dor. Essa dor que ele está falando aqui que é uma bênção, ela pode ser uma bênção. Toda dor, todo desafio, né? Toda dificuldade na nossa vida é uma bênção, desde que nós tenhamos olhos de ver, olhos bons, desde que nós enxerguemos o real objetivo daquele desafio,
desde que nós consigamos realmente extrair algo de bom daquele momento. E então ele continua aqui, ó: sedes pacientes. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de testes em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Então, ele está falando aqui que a caridade, a paciência também é caridade, né? Por quê? Porque quando nós somos pacientes, quando nós estamos ali praticando, né, a paciência, é porque nós temos mais entendimento da dificuldade do outro. Quando nós entendemos melhor o momento do outro. Talvez o outro não esteja falando aquilo que nos agrade. Talvez o outro não esteja fazendo algo que seja bom para nós. Mas se nós entendermos que essa pessoa ela tem as suas limitações, ou que ela simplesmente pensa diferente de nós, né? Nem todo mundo pensa igual, ninguém pensa igual. Cada um tem o seu conteúdo, cada um formula os seus conhecimentos e os seus aprendizados de uma forma diferente. E nós precisamos respeitar isso. Cada um tem uma maneira de ver a vida, né? Cada um tem um foco, né, na sua vida, cada um tem um aprendizado. E é isso que nós precisamos entender e praticar o perdão, né? Quando nós perdoamos algo que o outro tenha feito que nos desagradou, nós estamos praticando a caridade, que é, que ele fala aqui, a mais difícil das caridades, né? Porque fazer uma doação, doar alimento, doar um dinheiro, é muito fácil. Dentro das nossas possibilidades, eu vou pegar ali o que não vai me fazer falta e dou para o outro. É muito fácil, rápido, né? É bom também, porque às vezes o outro tem uma necessidade extrema daquilo que está sobrando para mim. Então é importante também fazermos esse tipo de caridade. Mas a caridade mais difícil para nós, aquela que mexe com o nosso ego, aquela que mexe com o nosso orgulho, aquela que mexe com a nossa vaidade, esta é difícil. E esta é a mais louvável, é a mais importante das caridades, né? Por isso que às vezes ouvir uma pessoa é um ato de caridade. Abraçar uma pessoa às vezes é um ato de caridade. Porque esse tipo de caridade, a caridade moral, é aquela que mexe com a nossa intimidade, com as nossas falhas. Ela vai cutucar ali, né? Ela vai provocar para ver se realmente eu tenho paciência, para ver se realmente eu já despertei esta virtude em mim. Então essa é a mais difícil e é a mais importante. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Então ele está reconhecendo aqui que realmente a vida ela é muito cheia, muito complexa, porque nós temos muito para aprender, nós temos muito para transformar. Então a vida vai trazendo, conforme nós vamos amadurecendo, né, o nosso emocional principalmente,
Quando nós estamos prontos, a vida nos traz situações, nos traz pessoas com as quais nós vamos ser desafiados, né, para ver se realmente nós estamos no caminho certo, para ver se realmente nós estamos aprendendo. Então não é fácil, né? Às vezes vem muita coisa de uma vez só. E ele reconhece isso, que é difícil. Mas o que, que é mais importante? É nós ampliarmos a nossa visão de vida, né? Buscarmos mais entendimento, buscarmos um olhar perante a vida, um olhar perante os outros, um olhar mais sensível, mais delicado, mais generoso, né? Eu até falei no começo assim que uma virtude ela se completa com a outra, uma está muito próxima da outra. Então, quando nós tentamos ser generosos com o outro, nós estamos trabalhando este olhar, né? O olhar perante o outro, né? Identificando no outro um irmão em fraternidade que busca o mesmo que nós, né? Busca o mesmo que eu, busca a felicidade da maneira dele, da maneira que ele pode, né, dentro dos limites dele. Então, quando eu reconheço isso no outro, eu estou apurando o meu olhar. Eu consigo ver no outro e em todas as situações difíceis da minha vida, eu consigo ver coisas boas. Porque na vida tem muito mais coisas boas do que coisas ruins, né? É só a gente fazer aqueles questionamentos, fazermos reflexões verdadeiras, honestas, né? Olhando em volta de nós e vendo quanta coisa nós precisamos agradecer a Deus, né? E acho que para nós desenvolvermos a paciência, este é o ponto principal. É nós conseguirmos enxergar em todas as dificuldades e em todas as pessoas que estão ao nosso redor oportunidades, oportunidade de crescimento. Cada convivência nos traz, agrega em nós conhecimento, agrega em nós o desenvolvimento dessas virtudes. Então, este eu acredito que seja o ponto principal para nós despertarmos a paciência, né? Enxergar em tudo e em todos o que existe de bom. E existe muito mais coisas boas do que coisas ruins, né? Então, pessoal, eu acho que é por aí. Hoje nós falamos muito de paciência e eu quero agradecer a vocês pela paciência de estarem me ouvindo. Eu recomendo para quem quiser fazer a leitura do capítulo 9, que traz muita informação, além da paciência, né? Traz outras informações que vão nos levar a meditar sobre como ser pacífico, né? Como trabalhar este nosso lado que pode pacificar o mundo, né? Nós falamos tanto em paz, até mesmo nas regiões onde existem guerras, né? Ou nos dias de hoje, as regiões que estão em guerras, até mesmo naquelas regiões, se fala em paz. Todos nós buscamos a paz, né? E a paz no mundo, ela começa dentro de nós. Não é algo externo. A ciência da paz, né? O equilíbrio, a serenidade, não é algo que está externo a nós. Ninguém vai nos dar paciência. Uma pessoa ela pode transmitir paz, mas ela não vai colocar dentro de você a paz. A paz somos nós que construímos, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Estamos vivendo momentos desafiadores e é importantíssimo nós buscarmos a paz interna, né? Sair das provocações
e ficar na paz. Eu vou me despedindo do pessoal do Instagram, ok? Porque infelizmente a gente só tem uma horinha para conversar. Oh, que pena. O Instagram acabou. Eu preciso me organizar aqui, como eu falei para vocês, hoje é o primeiro dia que eu estou fazendo pelo Instagram, né? Então, vou ter que me organizar aí para poder passar, né? E como nós estamos aqui ainda no Facebook, só para terminar, a gente estava falando sobre a paz, né? A paz que, especialmente nos dias de hoje, nós precisamos buscar, né? E é sempre de dentro para fora. É uma prática que depende única e exclusivamente de cada um de nós. E cada um de nós vamos buscar a nossa maneira de desenvolver esta virtude, né? Nós estamos sendo mais uma vez bombardeados, né, por tantos desafios, por tantas questões. Nós temos visto aí nos dias de hoje, né, por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, as pessoas se atacando, julgando demais. Cada um de nós temos que construir o nosso interior em equilíbrio, né? Não adianta nós julgarmos o outro, condenarmos o outro, falar do outro. Vamos olhar para nós. Cada um de nós podemos contaminar, né? Assim, entre aspas, um grande número de pessoas com o nosso exemplo, né? Fazendo simplesmente a nossa parte bem feita, né? Cuidando de nós, nós estaremos cuidando do outro. E no que se refere à paciência, é exatamente isso. Sendo mais pacientes, buscando a nossa paz interior, nada do que está no externo vai nos atingir. Nós vamos estar no meio de um turbilhão, no olho do furacão, mas nós não vamos perder o nosso equilíbrio, a nossa paz interna. Ao contrário, nós vamos conseguir abraçar todas as pessoas que convivem com a gente, emanando esse sentimento de gratidão pela vida, de certeza de dias melhores, né? É assim que nós vamos construindo um templo de paz e emanando isso para o nosso lar, para as pessoas que convivem com a gente, para o local onde nós trabalhamos, né? É de dentro para fora sempre, ok? Então agradeço pela paciência de vocês, por estarmos aqui juntinhos, buscando conhecimento. Eu não vi aqui o chat. Obrigada a todos vocês que estão aí comigo. Eu acho que não teve nenhuma pergunta. Somente a Carolina falou aqui pra gente que influenciar positivamente, exatamente isso, né? Eu tava acabando de falar. Quando nós trabalhamos, né? Quando nós buscamos o nosso aperfeiçoamento, nos enquadrando nas leis naturais da vida, nas leis naturais de Deus, nós automaticamente, sem esforço algum, nós vamos influenciando as pessoas com quem nós convivemos, né? E especialmente, em vez de nós ficarmos repetindo mantras do mal, entre aspas, né? Desculpe, mas ficarmos proliferando um acontecimento ruim, coisas ruins que estão acontecendo, né? E a gente sabe que estão. Vamos nos acalmar, respirar profundamente e organizar, construir mantras do bem, né? Fazer pequenos mantras, dias melhores virão, amanhã é um novo dia, eu vou recomeçar com muita positividade, com muita garra, com muito amor, né? Então acho que é isso daí que faz a gente influenciar positivamente as pessoas, tá bom?
Então, gratidão a todos mais uma vez por estarmos aqui juntinhos, que possamos, né, sempre, né, ter esses canais que nos trazem uma palavra, um novo conhecimento, pontos para a nossa reflexão, para a nossa meditação e que possamos aí continuar nesta caminhada buscando o nosso despertar, né, para nos transformarmos dia após dia com muita paciência, tá bom? Então, um beijo para todos vocês e até segunda-feira. Um grande abraço, um beijo a todos. Ah, pessoal, vocês que estão aí ainda, são 9 horas, 9h07. Então, lembrando a todos que nós temos um grupo de oração e neste momento vamos todos nos ligar, né? Cada um na sua casa, vamos nos ligar e emanar os nossos melhores sentimentos para toda a população do planeta Terra, para os nossos governantes, para os nossos familiares e para nós, né? Para que tenhamos muita força, muita coragem e determinação. Um beijo, pessoal.